Bom, hoje eu queria apresentar especificamente um calendário. Então, o que eu quero mostrar é o calendário. A gente vai partir para essa tela aqui, tá? E o componente que a gente vai fazer é esse calendário aqui. A gente poderia pegar alguma coisa pronta na comunidade de desenvolvedores, mas é interessante a gente saber como criar componentes também, tá? Então, ele vai funcionar mais ou menos dessa forma aqui. A gente vai recarregar o app. Show. E aí, no caso, vão ser os anos, tá? Que é scrollável, obviamente. Os meses e os dias, né? Então, se eu mudar o dia, obviamente, se eu mudar o mês também, ele vai dar a data de acordo com o mês, o dia, o ano e tal. A gente vai ver melhor esse processo aí ao longo do que a gente for codando. Uma coisa interessante, né, é que ele já começou, hoje é dia 8/8 de 2024, então ele já começa no dia de hoje, faz uma rolagenzinha para aparecer exatamente aqui no meio, pelo menos perto aqui do meio da data que a gente precisa, tá? Então, vamos lá, vamos codar. Primeiramente, a gente tem que criar, pelo menos eu gosto de partilhar assim, uma pasta nova. E essa pasta vai se chamar Screens, que são as nossas telas, tá? Vamos apagar esta coisa aqui que eu não preciso, beleza? Ele tá mandando eu atualizar alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos atualizar. Update, beleza, atualizou. E aí, dentro dessa pasta Screens, a gente vai ter o nosso login.js e a nossa tela principal, que eu vou chamar de Shadowly, que significa agenda, né? A nossa pasta login aqui, o que eu vou fazer é copiar tudo que a gente fez aqui no app, jogar aqui dentro, tá? E aqui só ajeitar, beleza? E aí a gente chama esse daqui de login e importa aqui dentro do nosso app. Vamos lá, import login from screens login, beleza? E ao invés de a gente retornar essa view, a gente vai retornar o nosso login, né? Login, por exemplo. E aí ele funciona perfeitamente, tá? Vou apagar aqui e colocar qualquer coisa para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Cadê o login? E aí, vamos colocar o login aqui. Beleza, ele vai mostrar a nossa tela. Talvez eu deixe esse container aqui, tá? De estilo. Porque depois a gente vai usar um safe area view aqui. Styles.container. Beleza, ele dá uns paddingzinhos aqui em cima. Isso aqui vai ser interessante pro nosso Shadow, tá? E o que vai ter no nosso Shadow aqui? Eu vou importar primeiramente uma view, texto, um scroll view e um style sheet. São os principais que a gente vai usar agora e depois a gente vai importando mais depois. Get native, beleza. Export default function, e o nome da nossa function é shadow, do qual ela retorna uma view com um texto, text, que vai ser a agenda, beleza? E
E eu só vou criar uma variável de estilo. .create, que vai ser... não vou colocar nada agora não. Beleza. Vou importar o nosso shadow aqui, tá? Opa. Pra baixo. Chamar de shadow. E isso eu vou colocar aqui no lugar do login. Beleza, que vai ser nossa agenda. Esse container aqui não é para ter o background. Deixa eu voltar aqui com o login. Beleza. Não vou mudar nada no login, mas não é para ter background. E na verdade, o que a gente vai fazer em relação a isso, cara, é que, por exemplo, se a gente entrar aqui no Android, ele vai ficar com o aplicativo lá para cima, pegando aqui a nossa barra superior, do qual não é para acontecer, tá? Então a gente tem que ter um paddingzinho aqui. A gente chama essa área superior aqui, na verdade, o que a gente quer colocar dentro, né? A gente coloca isso dentro de um Safe Area View, tá? Então deixa eu Safe Area View. Deixa eu colocar ele dentro de uma Safe Area View. Bom, então a gente vai colocar esse Safe Area View aqui, tá? Que é o que a gente quer colocar dentro do nosso código. Então a gente vai ter que colocar um margem top de 45 aqui, para ele ter esse espaçamento aqui de cima. Por exemplo, se eu colocar um background aqui só para a gente visualizar, de uma corzinha vermelha, e botar, sei lá, Regif 100%. Então, essa é a área que a gente quer trabalhar, com exceção dessa barra de notificação aqui de cima. Então é por isso que a gente vai colocar esse Safe Area View e um margem top 45 aqui, para que qualquer coisa que a gente for fazer aqui não pegue a nossa barra de notificação, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Só apaga aqui, beleza. Então a primeira coisa que a gente quer fazer nesse caso aqui é criar o nosso calendário, mas antes do calendário a gente tem um título, né? Que é meu tempo ou minha vida. Então eu vou criar um título e aí depois a gente faz o nosso calendário. O texto já existe, vou botar aqui meu tempo. Que eu já vou botar um container para centralizar tudo. Container style.container. Items centers. É esse, beleza. Beleza, isso aqui vai ser do tamanho 24. Então vamos lá. Style recebe style.title, qual eu vou criar aqui ainda, né? Title font size 24. Beleza, tá aqui. Se a gente for ver aqui na web, vai ver também. Beleza. E ele é regular, né? Isso aqui é robusto. Vamos botar um médio aqui, eu não vou mexer com font weight 500, beleza. Não vou mexer com fontes agora. Beleza, então a fonte é até parecida. Mas enfim, vamos lá. E depois do nosso título, a gente vai colocar, cara, a gente vai chamar um componente do qual a gente vai criar, tá? Então, vou importar logo ele, calendar from.
ele vai estar na nossa pasta Components. Components, package, aqui, aqui não existe nada, mas eu vou criar aqui calendar.js. Beleza. Então ele vai estar na nossa pasta Components calendar.js. Então a gente importando isso aqui, né? E ele já vai estar aqui. Dentro dele eu vou só copiar, porque vai ser uma estrutura bem parecida. Vou colar. E calendar. Beleza. Beleza. Aqui. Nosso componente já está funcionando. Só mudar o nome aqui, é meu componente. O calendário. E aí já está funcionando, beleza? E a gente vai colocar uma demarcação para a gente trabalhar melhor com ele. Que vai ser um regif, tá? Uma altura de, sei lá, 50 pixels. E pixels não precisa de px, né? E uma cor, background color, branca. Ah, mas por que branca? Porque na verdade essa nossa cor aqui, ela vai ser diferente. Ela vai ser essa cor aqui, FB. Beleza. Agora sim. E aí essa nossa cor aqui, ela é diferente, tá? Deixa eu até colocar uma corzinha mais escura só para diferenciar mais. Beleza. E uma altura aqui, sei lá, de 150 e tal. E um width de 100%, no caso, né? 100%. Beleza. E aí, o meu calendário, ele tem uma distância aqui de 34 para o meu topo aqui, né? Já. Então, eu vou arredondar essa distância. Tem um margem top de 35. E aqui a gente já começa a ter um espaço para a gente programar, tá? O nosso ano, mês e dia. Beleza? Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar o nosso ano, mês e dia. E antes eu tenho que criar as minhas variáveis, né? Const ano. Deixa eu ver aqui. Tá tudo em inglês. Tá. Então, year vai ser um array. Month. Beleza. Bom, e aí a gente vai fazer aqui. Bom, beleza. E aí aqui temos os nossos anos, eu só coloquei de 2024 até 2030, tá? Os nossos meses eu coloquei em português. E os nossos dias eu coloquei do dia 1 até o dia 31. Isso aqui vai variar, obviamente, é o mínimo máximo. Mas vai variar de acordo com o mês que a gente está. O que a gente quer fazer é o seguinte. A gente vai ter uma scroll view. Que ela vai ser, primeiramente, horizontal. E dentro dela, a gente vai fazer com que a gente mapeie, faça um hash map aqui, na verdade, do nosso ano, tá? Vou chamar de Y mesmo. E aqui dentro desse map a gente vai colocar outro componente para mostrar o nosso ano. No caso eu vou mostrar só um texto aqui. E se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, ele vai mapear. Vou colocar aqui uma coisa mais fácil. Espaço. E ele vai mapear de acordo com quantos anos existem aqui, né? Como é de 2024 a 2030, ele coloca o número exato aqui.
que é 7, né? Que são 7 anos aí. Então, como é que a gente faz para mostrar essa renderização? Coisa muito importante é que o nosso hashmap, geralmente só no JavaScript, né? A gente faz com a prefix chaves. Mas se a gente fizer com a prefix chaves, eu botar aqui qualquer coisa, um A, por exemplo, ele não vai renderizar minha tela, ele não vai reconhecer como um componente válido. Então, para a gente renderizar, a gente tem que colocar um abre e fecha parênteses, tá? E aí sim, aqui dentro, a gente vai colocar o nosso y, que é exatamente a variável aqui que está aparecendo. Se eu der um espaço aqui só para a gente ver melhor aqui, ó, que é a variável que está sendo mapeada. A gente pega esse y, mapeia ela, então ela vai de ponta a ponta, e cada um desses elementos ele vai ser mostrado aqui, tá? Só que nesse caso aqui, o interessante é fazer com que ele não mostre só o elemento, mas mostre também onde esse elemento está dentro dessa lista aqui, tá? Então, qual a posição desse elemento? Então, no map aqui, a gente trabalha com duas coisas. O primeiro é o item e o segundo é o index. Então, obviamente, você pode escrever qualquer nome aqui, eu posso colocar o y de novo, só para não deixar de dar erro. Mas o item é o nome, é o que está dentro do elemento em si, tá? Esse primeiro callback aqui da função, esse primeiro retorno aqui da função, é o que está dentro do elemento em si. Então, no item 1, o que está dentro dele? 2024. No item 2, 2025. E o index é onde ele está, onde cada elemento está de acordo com a sua posição na tabela. Então, se eu colocar aqui um index, e o interessante também, quando eu for mostrar variáveis dentro do React Native, do qual você está chamando de algum canto, você mostra ela entre chaves, tá? E aí, quando eu for mostrar um index, deixa eu botar um traço aqui só para fazer a diferença, ele vai mostrar a posição do qual esse elemento pertence. Então, por exemplo, 2017 para 2027 está na posição 3, né? Lembrando que todos os arrays começam na posição 0. Então, 0, 1, 2 e 3. Aqui, como vocês veem facilmente também aqui nessa lista. Beleza? Beleza. E aqui, caras, o que mais teremos? Teremos, obviamente, a estilização de como isso vai aparecer, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa estilização? Primeiramente, para esse texto, bem simples, a gente vai fazer uma estilização padrão. Vou tirar esse index agora, a gente não vai trabalhar com ele agora, só mais na frente, com algumas regras. Mas para o texto a gente vai ter uma estilização nesse estilo aqui, ó. Text. Esse título aqui não precisa, né? Então vamos colocar text. Qual que é o tamanho disso? 18. Ele é regular. Vou dar um margin right de, na verdade é 100. Ficar bem espaçado, tá? E aqui, na verdade, ele não é só um text, né? Ele vai ser clicável. Então, ele vai ser um touchable opacity. Tá? E aí, sim. Beleza. Agora sim. Vou colocar ele aqui, porque eu vou ter várias funções, vários parâmetros aqui na chamada desse touchable. Agora sim, se eu clicar, ele vai ter uma função de clique. Isso. Beleza, save do Drafe. O que mais? Óbvio, né? Isso aqui não pode ficar assim. Se fosse no aplicativo daria erro, mas como a gente está no WhatsApp Web, no React Native Web, ele não dá erro, mas o correto é fazer isso daqui. E aí sim, dentro desse estilo aqui, fazer um style.text, tá? Beleza. Aqui a gente vai chamar de
primeiro aqui a gente vai chamar de button, esse segundo de text. O button vai ser o do Toshiba, o estilo do Toshiba, e o do segundo sim, o do text, do qual ele vai ter uma corzinha mais cinza, né? Que é essa cor aqui, BBB, Big Brother Brasil, font, style, size, cola, beleza, BBB. Tá, agora ficou ruim aqui o nosso C aqui, vamos voltar para o nosso FFF, dá para levemente perceber aqui uma diferença. A gente até pode tirar essa cor, na verdade, não faz tanta diferença. É só para mostrar lá para vocês no início. E quando a gente clicar, a gente vai querer que ele fique marcado, né? E aqui, para a gente marcar ele certinho, a gente vai ter que usar um hook do React chamado useState. useState from React Native. Não, React na verdade. Beleza, o que esse state faz? Ele trabalha com estados, então ao invés de você usar let, né, acho que eu já expliquei isso em outro canto, faz tempo que eu não faço vídeo aqui, mas ao invés de você usar let, você vai usar o React Hook useState para mudar o comportamento das variáveis, tá? Para mudar as variáveis em si. Então, se eu chamar, por exemplo, WhereSelected, set here selected, recebe o useState, eu tenho que fazer dessa forma. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma const de um array. Nesses dois arrays, o primeiro ele é onde a variável vai estar. Então, quando eu quiser saber qual a minha variável, ou usar ela de alguma forma, mostrando, ou, sei lá, fazendo cálculo, alguma coisa, se eu quiser usar ela de alguma forma, eu sempre vou chamar essa primeira aqui. E a segunda vai ser quando eu quiser mudar essa primeira, tá? Então, vamos ver na prática como é que ocorre isso. Então, quando eu clicar no botão, eu quero que o meu ano selecionável seja 2025, por exemplo, né? Então, como que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que ter um press aqui, um agente aqui no meu botão, tá? Dentro desse agente, eu vou chamar a função select year, beleza? E aqui, a importância agora, eu vou passar o index dele, que a gente vai ver para que serve esse index, tá? Então, select year, então array function, então a gente vai pegar o set year selected e setar de acordo com o index, beleza? Que a gente escolheu. Então, quando eu clicar aqui, o meu year selected vai ser o meu index de onde está o meu botão. E como que a gente vai fazer a verificação agora para que quando eu clicar fique preto? Fica aqui mais escuro, né? Negrito. É simples. A gente vai fazer uma condicional de estilização. Vamos lá. A condição é a seguinte. Se o nosso index for igual ao nosso year selected, então o texto vai ser negrito. No caso, eu vou fazer um denário aqui, né? Então o estilo vai ser o selected. Caso contrário, vai ser só o texto. E o estilo selected é esse daqui. Vamos copiar. Selected. Ele vai ser font bold. Beleza? Vamos lá. Bom, e aí se a gente colocar bold e a nossa cor, né, que vai ser preto. E quando a gente clicar deve funcionar, porém eu esqueci aqui de colocar meu index, né? Então ele recebe o index para selecionar, para setar aqui o
item do index, né? Então quando a gente clicar, ele vai aparecer como selecionado. Bem simples, né? E agora, o que a gente vai fazer? É fazer com que esse ano aqui ele já seja automaticamente recuperado na primeira vez que a gente entrar no aplicativo. Porque, por exemplo, ó, se eu entrar, ele não tem nenhum ano selecionado, então ele vai ter que ser a data de hoje, né? Obviamente, 2024. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar agora um outro hook, que é o Use Effect. O que o Use Effect faz? Todas as vezes que seu aplicativo iniciar, ele vai disparar todas as funções que estarão dentro do Use Effect. Tá? Então, a montagem dele fica assim. Uma array function aponta para uma função. Dentro dessa função, tudo que você escrever, ela vai acontecer primeiramente. E todas as vezes que alguma variável aqui mudar, ela vai rodar de novo todo o useEffect. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no final um yearSelected, toda vez que eu selecionasse que o valor do yearSelected mudasse, o useEffect era ativado, como se fosse um trigger, né? Um gatilho que acontece. No caso, a gente só quer que ele rode a primeira vez, que é para descobrir a data que a pessoa está abrindo hoje o aplicativo. Então, todas as vezes que ele entrar nessa tela aqui, o useEffected vai ser disparado. Então, não preciso de nenhuma variável de disparo aqui, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma variável chamada hoje, que ela é do tipo data, tá? Beleza. Então, para o ano, a gente vai chamar de year position. A gente já tem muitos outros nomes de variáveis aqui, né? Year selected e tal. Então, a gente vai pegar, a gente vai chamar de ano posição. A gente vai entender mais para frente especificamente o porquê desse nome. Mas a gente vai, porque a gente, na verdade, quer colocar a posição correta, né, do ano. Então, por isso que eu vou chamar de year position. E a gente vai receber desse today o ano da data de hoje. Para a gente receber esse ano, ele é getFullYear. Só que, se a gente retornar esse today getFullYear, ele retorna um ano específico. E a gente quer, na verdade, a posição, para setar já essa posição no nosso código de primeira, tá? Então, o que a gente vai fazer é um year ponto index of, e daqui a gente vai achar qual é o index que contém exatamente isso aqui. Então, nesse caso, como esse aqui retorna 2024, o index of vai nos dar o número 0, né? Que é a posição inicial aqui, beleza? E aí, a gente vai pegar o nosso setYearSelected e passar o nosso year position. Beleza, agora quando carregar, já vai estar o nosso ano aqui selecionado, né? Se eu voltar, vai estar o ano de 2024 selecionado. A ideia para o mês e para o dia são similares. Elas vão obedecer o mesmo padrão. Fica de exercício para vocês? Eu posto ela no próximo vídeo. Até mais.